Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, nesse nosso precioso espaço em que a gente reúne tanta gente antenada com as coisas que acontecem aqui no Brasil e no mundo, como você, que até em período de Copa do Mundo consegue prestar atenção em coisas que estão acontecendo na nossa realidade concreta. Eu digo isso, gente, porque o bombardeio relacionado a informações da Copa do Mundo é super intenso, né? Com as coisas todas que estão ao redor da Copa do Mundo, interesses econômicos também muito poderosos que a gente precisa questionar também, como o poder das bets, o que elas estão fazendo numa sociedade como a sociedade brasileira. E hoje eu vou apresentar aqui para vocês uma sugestão que eu quero quero fazer chegar até o presidente Lula para se avaliar se essa sugestão que eu vou fazer aqui ela é uma sugestão legal ou não. E você aqui também, eu quero saber a sua opinião sobre essa sugestão, sobre essa ideia. Nesse período em que há também campanhas eleitorais para os governos estaduais. E o estado principal da nação, o estado de São Paulo, que reúne o maior número de eleitores e define exatamente o resultado das eleições com tanta gente, né, ou pelo menos influencia de uma forma maciçamente, tem coisas muito importantes acontecendo ali, desmascaramentos precisam ser feitos nesse processo. O que for definido ali vai influenciar de uma forma muito intensa o resultado da campanha eleitoral que o nosso país está sofrendo agora de uma forma descarada, pronunciamentos e ações do governante norte-americano, o senhor Donald Trump, né? Bom, tem muita coisa para a gente conversar, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha se enturmar aqui com os nossos papos, compartilhe os nossos vídeos, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo sempre no nosso clube de membros, estão ali renovando as suas assinaturas, e você que está compartilhando também o nosso abaixo-assinado, que fica no primeiro comentário aqui do nosso portal do José, para você que quer reforçar uma bancada progressista no Congresso Nacional, e quer ajudar também a nossa pré-candidatura a deputado federal. Tem 2 links ali para você fazer a doação, lembrando que nós já estamos com uma segunda maior candidatura, a pré-candidatura a deputado federal, em número de apoiadores e número de doadores. Gente, isso é muito bacana, né, gente? Isso é muito legal, muito gratificante. Então, olha, dá para a gente participar, dá para a gente ficar mais conectado, que tem muita coisa importante para acontecer, né? Então, vamos aos temas. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com essa história aqui. São Paulo será um estado nevrálgico. O ex-ministro Haddad está dando entrevistas e, hora por outra, ele é fustigado com essa história que o governo taxou muita coisa, o governo aumentou o imposto. E ele tem desmentido isso e tem sido de uma forma muito... tem sido muito educado, como é da natureza dele, explicando, olha, a taxa das blusinhas que caiu no colo do governo federal, a taxa é cobrada majoritariamente pelos governadores de estado. E não tem governador nenhum de estado que é fustigado por conta disso. E que esse tipo de regulamentação, quem fez foi o Congresso Nacional, não foi ele, não foi o Ministério da Fazenda e nem foi o governo Lula. Então tem muita desinformação e que essas picaretagens da extrema-direita vão reverberando por todos os lados, como as publicações do Nicolas Ferreira e Ética Terva, né? Mas aí ele foi fustigado também sobre qual a visão que ele tem da privatização da Sabesp, a empresa de águas em São Paulo. E ele foi muito esclarecedor porque ele falou coisas que muitas pessoas não sabem. Vamos lá. Aí ele fala, não, mas eu também fiz as ferrovias, eu fiz as concessões das ferrovias. Todas tiveram que ser revistas com acompanhamento do Tribunal de... Ele está falando da gestão do Tarcísio enquanto ministro do Bolsonaro. Tirou muita onda, deu muito martelinho, entregou tudo para a iniciativa privada, mas muita coisa caiu aí no Triângulo das Bermudas, né? Muita coisa foi feita a toque de caixa para favorecer os grupos econômicos aos quais Tarcísio de Freitas parece que tinha uma ligação muito, muito íntima, né? Vamos seguir aqui. Contas da União. Um prejuízo enorme na concessão de ferrovias, na gestão dele, no caso da Vale, no caso da Rumo, entre outras empresas que foram beneficiadas indevidamente na gestão dele e que nós tivemos que rever com a supervisão do Tribunal de Contas da União. Aqui no Estado, eu acho a privatização da Sabesp uma vergonha. Eu acho uma vergonha. Eu era contra a princípio, por princípio. Eu acho que a água é uma coisa séria demais para você colocar na mão de um fundo especulativo, como é o caso da Equatorial. Eles tanto fizeram, tanto incluíram cláusulas no edital, que convergiu tudo para uma única participante, justamente a empresa que ganhou,
com um preço baixíssimo, e além disso ele vendeu outros 17%, além dos 15% para Equatorial, no preço do certame, para pessoas que ele, governador, escolheu, dizendo que a escolha foi técnica, mas nunca explicitou os critérios. A conta de água ele falou que ia baixar, aumentou. O serviço ele falou que ia melhorar, piorou. Ele fala em universalização e desconto para quem ganha menos. Eu sei que você pode defender a privatização da Sabesp e eu posso ser contra a privatização da Sabesp. Não estou defendendo, eu estou colocando a posição dele que o senhor vai encarar na campanha. A universalização, a que custo para o consumidor? E outra, por que forçar os prefeitos que estão fora da área da Sabesp a vender companhias que, inclusive, estão ajustadas, fazendo pressão política contra a vontade de prefeitos, inclusive com ameaça de cortar verba, porque nós lá no governo federal, a gente não faz escolha do prefeito, do governador, por partido político. Não fazemos isso. Tanto é verdade que o BNDES, na gestão Bolsonaro, financiou 3 bilhões em obra para o Dória. Olha só, gente, tudo bem, é perfeita a fala de Haddad, mas se eu tivesse ali na coordenação, tivesse próximo dele, eu dizia assim, ministro, ou ex-ministro, né? O senhor está falando aí da privatização da Sabesp, que foi uma vergonha. O que o senhor tem que falar no final? O senhor vai rever essa história. Que o senhor, se eleito, vai questionar tudo isso. Vai fazer o pente fino. Vai ver essa caixa preta. Vai ver por que essa concessão foi direcionada para apenas uma empresa. E por que a tarifa está aumentando, por que o serviço ficou pior. Então, não adianta só falar que é contra, enfim, né? Como eu penso, tá, gente? Eu acho aí que tem coisas aí que no nosso campo aí tem que ser mais firme, tem que ser mais contundente. Mas, enfim, o Haddad está dando ali as linhas mestras, né, sobre o que ele entende sobre algumas coisas que foram feitas. O Tarcísio de Freitas está fazendo campanha para o Flávio Rachadinha, né? Óbvio, ele está colando aqui a imagem dele, é o Flávio Rachadinha, porque ele não tinha como escapar. Então está com esse tipo de discurso aqui. Nós, confiamos em você. A gente sabe que você vai fazer isso. Agora, nós precisamos muito mais no Brasil se a gente tiver um presidente também nos ajudando. E é por isso que eu não tenho dúvida, Flávio, você vai fazer diferença. Por São Paulo e pelo nosso país. São Tarcísio, que não conhece metade dos municípios de São Paulo, não sabe onde é que ficam, não sabe o nome, está dizendo que o Flávio Bolsonaro vai ajudar agora, né? Agora, é o seguinte, senhor Tarcísio, eu acho que tem um desafio aí que o senhor poderia assumir, né? O senhor afirmar, colocar as duas mãos no fogo, que o Flávio Bolsonaro é uma pessoa honesta, é um político honesto. O senhor falaria isso em algum discurso? Olha, está aqui um exemplo de político honesto que a gente quer ver governando nosso país. Um homem que não tem nenhum tipo de envolvimento e nunca teve com crime organizado. Alguém que é incapaz de lavar dinheiro, de praticar crime de lavagem de dinheiro. Alguém que é incapaz de fazer algum tipo de sonegação, de fazer lavagem de dinheiro para fazer um filme fora do nosso país. Enfim, eu queria saber se o senhor Tarcísio de Freitas coloca as suas duas mãos no fogo, né? E nós sabemos que não, né? O quesito honestidade certamente vai ser um incômodo muito grande. Aliás, uma dica para o Haddad, né? Haddad, quando você estiver debatendo com o Tarcísio, coloca aí essa questão, se ele coloca as mãos no fogo pela criatura, né? Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia Flávio Bolsonaro por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Já comentei aqui com vocês. O Ministério Público chamou o Flávio Bolsonaro de ladrão, no português claro, gente. É isso, e crime de peculato é crime de ladroagem, de tomar dinheiro, de roubar dinheiro público, no português popular, é isso. Então, olha, é complicado, né? É uma coisa vergonhosa para o nosso país a gente ter um candidato, um pré-candidato que tem esse tipo de capivara agarrada nele, né? Loja de chocolate de Flávio Bolsonaro recebeu depósitos sucessivos em dinheiro com o mesmo valor entre 2015 e 2018. 3 anos recebendo dinheiro em caixa eletrônico. Meu amigo, você que é comerciante, você que é empreendedor, você recebe dinheiro na sua vida, você já recebeu dinheiro em envelope e colocado em caixa eletrônico para fazer algum serviço, para você ser remunerado por algum serviço, mas na loja de chocolate de Flávio Bolsonaro foram 1.512 depósitos em dinheiro. Gente, não dá, né? Nós estamos falando aí de uma pessoa bandida em todos os níveis, segundo o Ministério Público, né? O Sóstenes Cavalcante aciona a Embaixada dos Estados Unidos após Mendonça determinar a remoção de vídeo. Gente, porque essa criatura... Aliás, Polícia Federal, hein? Vocês encontraram esse dinheiro lá no apartamento do Sóstenes e a gente não está tendo desdobramento dessa história.
né? Ele está sendo investigado aí por desvio de dinheiro, de orçamento, ele e o Carlos Jordi, e a gente não está tendo mais notícia disso. E aí o cara, em função de estar impune até agora, ele se julga no direito de fazer acusações criminosas, dizendo que o crime organizado banca o Partido dos Trabalhadores, e inventar essa história e achar que isso tem que ser publicado, isso é um direito dele publicar, e aciona a Embaixada dos Estados Unidos para reforçar essa mentira dele. Gente, ele tinha que ser caçado por quebra de decoro parlamentar. É um parlamentar que tem um comportamento de um rato antinacional, de um rato traidor, um rato que, assim como o Dudu Bananinha está fazendo, está buscando apoio de um governo estrangeiro para interferir na nossa soberania. Gente, é um negócio muito sério, né? Não é à toa que ele só podia ser braço direito do Silas Malafaia, né? Trump compartilha artigo que cita a eleição presidencial no Brasil como grande teste. Gente, é um negócio pavoroso. Agora, eu tenho sublinhado aqui com vocês, isso não é novidade, né? Desde quando o Lula ganhou as eleições, em 2022, que a tarefa não seria fácil de lidar com essa extrema-direita, que a diferença não foi estratosférica de Lula para a figura do criminoso maior da nação, foi uma diferença que a gente já tem que trabalhar bastante para poder ampliar essa diferença e para poder conscientizar pessoas que caíram nesse abismo do negacionismo, da virulência, do ressentimento, do ódio, da raiva, enfim. E teríamos, ao longo desse processo, intervenções de grupos econômicos de fora do nosso país, dos interesses econômicos de grupos dentro dos Estados Unidos, e que eles até atuariam sobre a nossa realidade. Portanto, seria fundamental que a gente tivesse uma estratégia de comunicação muito eficiente para cada vez mais trazer para as pessoas informações, desmistificar as mentiras, enfim. Infelizmente, nós perdemos muito tempo ao longo desses últimos anos. E agora nós vamos ter uma tarefa gigantesca nesses meses que vem pela frente. E nós aqui nas redes sociais, e, enfim, a comunicação do governo, o próprio desempenho do presidente Lula, para poder fazer com que essa eleição seja faturada, seja resolvida logo no primeiro turno, né? É o que nós temos que fazer para a gente conseguir evitar qualquer tipo de susto aqui no nosso país. E elegemos uma grande bancada, né? Bancada progressista, né? Enfim. Como as bets estão mudando o varejo e disputando o bolso do consumidor? Gente, as estimativas são que em torno de 100 bilhões de reais por ano são sangrados da economia brasileira para essas bets aí. Além dos problemas sociais todos que estão acontecendo. O que eu vou começar a fazer a partir de hoje? Vou sugerir para que o presidente Lula, que chegue até ele, uma análise para que ele peça ao Congresso Nacional para que baixe um decreto legislativo convocando um plebiscito para que a sociedade brasileira decida sobre as bets. Se as bets devem continuar a existir no nosso país ou se elas devem ser suprimidas. Por quê, gente? Porque as bets estão enraizadas em vários sistemas hoje, né? Mexe com clubes de futebol, tem político recebendo grana, enfim, tem muita gente com interesse no meio dessa história. Tem paraíso fiscal envolvido, tem gente fora do nosso país, tem grupos políticos, enfim. Então, uma decisão que vai mexer numa estrutura dessa, olha, quanto mais ela tiver o exercício da soberania popular, que está previsto no artigo 14 da Constituição, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante, inciso 1, plebiscito. O plebiscito pode ser convocado, segundo o artigo 49 da Constituição Federal, pelo Congresso Nacional. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. No inciso 15, nós temos aqui, ó, autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, Lula pode acionar a bancada do Partido dos Trabalhadores, olha, só acionar o Hugo Mota, falar assim, olha, eu quero fazer um plebiscito, quero que o povo decida. O que nós vamos fazer com essas bets aí? Não pode acontecer. É um problema que transcende a economia, um problema que fala da saúde mental das pessoas, da saúde das pessoas aqui no nosso país. E o Lula já disse que é contra as bets, por ele fechava tudo, terminava tudo. Então é o seguinte, vamos transferir essa responsabilidade para o povo brasileiro? Eu acho que é uma pauta que vai pegar até gente da direita. Tem muita gente da direita que também não quer bets, né? E aí fica, se o povo decidir por alguma restrição mais radical, é a vontade do povo. Isso aí é uma coisa interessante que eu acho que pode ser debatida, né? Eu queria saber a sua opinião aqui no nosso portal. Você mande sua opinião sobre isso aí, tá bom? E mais uma vez quero agradecer a vocês aí, porque olha, estamos
em 8º lugar no Brasil, nossa pré-candidatura em volume de arrecadação, mas o que é mais importante que eu tenho dito aqui para vocês é o número de pessoas engajadas. E a nossa pré-candidatura é a 2ª no Brasil. Nós estamos atrás apenas do Jones Manuel na condição de deputado federal. E em todas as categorias, nós somos a 3ª pré-candidatura em número de pessoas que estão apoiando a nossa jornada, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. O link sempre no primeiro comentário. Enfim, participe, porque nós vamos fazer muito barulho aí daqui até esse processo todo. E depois vamos fazer mais barulho ainda, tá legal? Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.